Perfeito, Leila, perfeito. Ótimo. Então, gente, boa noite a todas e todas. Eu sou Leila de Paula, como o Júlio falou, sou tecnista. E hoje eu vou falar sobre gestão da piscicultura familiar, porque é uma demanda muito recorrente nos nossos atendimentos. Os produtores estão deixando um pouco de lado nessa parte do registro dos dados, monitoramento, da análise financeira, análise de produção. Então, é importante que façamos essa abordagem hoje, a gente conversar um pouco sobre isso, né? E eu vou falar sobre a gestão da piscicultura, mas vale também para outros cultivos, outras criações na agricultura familiar. E aí é uma reflexão, né, para a gente pensar, será que eu estou tratando minha produção como negócio? Então, eu sei que o produtor ele gosta muito da parte operacional, na verdade precisa também da parte operacional, né, mas se dedica a maior parte do tempo para essa parte operacional e na execução das atividades, do cultivo, da criação, mas é muito importante também a gente reservar um tempo para se dedicar para a gestão do empreendimento, da parte de gestão mesmo. Ter um pouco de dedicação nessa área, porque pode fazer toda a diferença no tempo, no seu dinheiro, no seu bolso mesmo, né, nos resultados, porque você pode estar perdendo muito tempo, muito dinheiro, não separando esse momento para fazer esse controle. Então, é muito importante a gente dar uma atenção maior para essa parte de gestão. Então, você já fez seu planejamento da próxima safra, no próximo ano, você já fez seu planejamento do seu ciclo? Né? Porque o planejamento é preciso que a gente tenha em mente todas as informações necessárias para aquilo que a gente vai fazer. Então, essa foto é uma foto de uma propriedade daqui em Sumaré, que o produtor está na fase de planejamento e implantação de uma piscicultura em viveiros escavados. Então, quando eu falo em planejamento, eu gosto sempre de utilizar um exemplo, né? Exemplo de viagem. Todo mundo gosta de viajar e quando a gente vai fazer uma viagem, embora a gente pense muito no ponto de chegada, a gente tem que se dedicar ao caminho que a gente vai percorrer, né? Até chegar naquele ponto. Então, é importante a gente se dedicar a todas as informações que vão ser utilizadas no momento de planejamento, no momento desse planejamento do empreendimento, para que a gente possa ter sucesso no nosso negócio. Então, esse é um grande desafio para o produtor rural, para o empresário, para o piscicultor. O grande desafio é você colocar no papel, né, fazer da sua rotina, separar um tempo para fazer esse planejamento por escrito. Então, hoje eu trago aqui uma ferramenta de gestão que eu vou utilizar, que se chama PDCA, que é uma ferramenta que vai organizar a gestão do seu empreendimento em 4 fases. Tem aqui planejar, onde você vai planejar, executar, controlar e agir. A primeira fase é o planejamento. A segunda fase é a execução, né? A terceira é a fase que vai controlar. É uma fase muito importante, né? Que faz parte de todo o processo, que você vai controlar, você vai monitorar, ou seja, ter todos os instrumentos para poder mensurar, né? Eu vou poder mensurar a minha execução com base no planejamento que eu elaborei. E a quarta fase, que também está inclusa, é a parte corretiva. É que você já está pensando, caso ocorra, caso dê algo errado, você já tem algo planejado para isso. Então, aqui a gente tem o planejamento, a fase do planejamento, e onde vai estabelecer os meus objetivos e metas. Então, essa fase é muito importante, né? Onde vai definir o método que vai ser utilizado pelo produtor. E é uma fase que é importantíssima, né? A gente não pode pular essa fase. Geralmente a gente pula essa fase e vai logo para a execução, mas é uma fase que é muito importante, tem uma importância imensa e que a gente não deve pular. Então, a gente tem que parar, quando for fazer o planejamento, para responder várias perguntas, né? Para poder, né, ter um objetivo e ter uma meta. Então, eu vou perguntar, por que eu quero implantar esse negócio? Tem a foto do produtor, e a gente vai dizer, por que eu quero implantar esse negócio? Esse empreendimento realmente dá dinheiro? É viável? Quanto eu vou ganhar? Então, eu tenho que ter essas respostas, né? Esse produto tem demanda,
Por que eu quero implantar esse negócio e não outro? Por que eu quero colocar piscicultura ou horticultura e não apicultura? Estou aqui, né? Então, quais as outras opções de negócio que eu tenho? Quais os riscos desse negócio? E se der errado? Né? Tudo isso eu tenho que ter em mente para avaliar se realmente vale a pena ou não. E ter sucesso no processo. Espera aí. Então, e após aqui, após o planejamento, tem a operacionalização, né? Que é a parte que a gente vai fazer a execução, né? E é importante essas fases e que também tenha um caráter participativo da equipe. É necessário que toda a equipe saiba de todo o processo, até mesmo para ter um poder de decisão mais assertivo. Então, a gente entra na fase de execução, que é a fase de capacitar essa equipe. Acho que passei demais por aí. Tem a fase de execução, que o que a gente tem que fazer é capacitar a equipe, providenciar a estrutura necessária e executar tudo que foi planejado, que a gente continuar fazendo controle, monitorando. Tem aquela fase de execução, mas é importante fazer o controle e monitoramento durante todo o processo. E aí, agora, a gente vai entrar na parte do monitoramento econômico, né, que é onde a gente vai fazer o controle financeiro e o controle de produção. Fazer o registro, né, fazer a parte de anotação, fazer uma anotação sistemática de todas as atividades relacionadas à piscicultura, que envolvam ou não o uso do dinheiro, né, que possa melhorar a tomada de decisões. Porque a piscicultura é uma atividade que requer acompanhamento diário, que toda a produção deve ser monitorada de perto. Então, o monitoramento econômico segue a mesma lógica, tem que ser todo dia, tem que ser acompanhado de perto, e destina-se a registrar o fluxo de recursos empregados na atividade produtiva. Então, o que eu estou falando aqui é só um primeiro passo para que a gente possa compreender o universo de conceitos, de técnicas e ferramentas que vão auxiliar tanto os piscicultores quanto as piscicultoras familiares para compreender esse esquema de produção, fazer o planejamento, sua expansão, né, colocar as informações importantes para ajudar na tomada de decisões. Então, nossa proposta com essa abordagem é incentivar a prática de registrar todas as informações como forma de conhecer a realidade do seu negócio. E aqui a gente vai para a parte de mercado do pescado. A gente vê que tem vários mercados, né? Quando você começar a fazer anotações sobre a quantidade de quanto você vende, né, para quem você vende, qual o preço que a gente vai negociar, então a gente vai perceber que é uma diferença de mercados. Então é importante compreender um pouco sobre como funciona cada mercado desse. Então é bem simples a gente compreender esse comportamento do mercado e nos preparar para atuar em conformidade com suas próprias características, as características de cada mercado. Então todos têm pontos positivos e negativos, e saber quais são esses pontos vai ajudar a planejar adequadamente a produção. Uma forma de compreender o funcionamento de cada um deles é anotar, né, a quantidade que vendemos para cada um e entender qual deles, né, atende à realidade dos piscicultores e de suas organizações, até coletivas mesmo. Então, aqui no mercado de pescado, vamos analisar diferentes tipos de mercado e como se comportam esses mercados. Então, temos aqui, né, as feiras, mercados locais e supermercados frigoríficos. Nas feiras e mercados locais, e também as peixarias, são chamados de circuitos curtos, né, de comercialização, porque nesses circuitos, o produtor e o consumidor, que vocês têm bastante familiaridade, né, com esse comércio, né, com feiras, com mercados locais. Então, tem essa parte de interação maior
né? O consumidor fica mais próximo do produtor. O consumidor vai dizer o que prefere, qual tipo de peixe que quer, o tamanho que quer, o peso, o corte. E o produtor também pode expor situações, dar explicações referentes à produção, como forma de melhor divulgar seu pescado. Então, o piscicultor e o consumidor neste mercado têm uma interação bem próxima. Podemos incluir nesse grupo os abatedouros também e os frigoríficos de pequeno porte, que são geridos pelos próprios piscicultores, muitas vezes. Já aqui no mercado do consumidor nesse outro tipo de mercado, se comporta de uma forma bem diferente, né? Que são os grandes mercados. São os supermercados, as empresas frigoríficas, que também a gente pode vender para esses compradores também. Que podem fazer parte do que chamamos de circuito longo de comercialização. É que a gente vai lidar com esses circuitos, a forma que a gente vai lidar é bem diferente do que com feiras e os mercados locais. Porque vai ser uma relação mais distante. Na verdade, os preços eles compram mais, né, mas os preços são bem menores e tem que ter uma certa certificação, uma regularização para poder fazer esse comércio com os mercados maiores. Então, qual a melhor opção para eu vender o meu pescado? Um exemplo de uma produção, a gente tem aqui um exemplo de uma produção de 200 quilos de tilápia por semana. Então, normalmente, toda a produção, nesse exemplo, é produzida e vendida para um frigorífico. Então, para isso, essa produtora ela precisa organizar sua produção para que as tilápias tenham o mesmo peso e tamanho e uma quantidade certa que será vendida para o frigorífico. Dessa forma, a produtora fica mais segura, porque ela tem um comércio mais certo que já está combinado com o frigorífico. Já tem um destino certo para essa produção. Então, o frigorífico, ele paga R$ 5,50 por quilo de tilápia. Mas ela sempre produz um pouco mais, né, que 200 quilos. E aí, o excedente, ela vende na feira e também prepara o almoço, né, o almoço da família com excedente, pelo menos 2 vezes por semana. Então, aqui a gente tem esses registros e a gente consegue perceber que a gente registrando, a gente consegue planejar melhor a produção e a comercialização. Então, deixa eu clicar aqui. Então, a gente vai analisar. Então, aqui a gente vai analisar qual o mercado que está melhor aqui para essa produtora, né? Quais os pontos positivos, quais os pontos negativos. Então, a gente vê... gente... A gente vê que o frigorífico, ele é o maior consumidor. Então, de acordo com esses dados aqui, com o valor, com os quilos, a gente vê que o frigorífico é o maior consumidor em quantidade, né? Paga o menor preço, mas é o que consome mais, apesar dos preços serem menores. Já a feira local, onde a produtora vende o excedente produzido, da sua produção de peixe, ela consegue vender uma quantidade menor de peixe para as feiras, mas ela vende por um preço maior. Vê que tem peixe que ela vende até por quase R$10 o quilo na feira. Então, o preço é bem maior do que eu pago pelo frigorífico. Então, essa produtora, como toda boa produtora, sempre consome o que produz. Então, mas isso, tudo que ela consome também, ela registra. Então, isso é importante também que seja registrado. Então, ver que o autoconsumo, ela também registra aqui, põe o mesmo valor do frigorífico, que é o valor mais barato. No final, a gente não vai computar esse valor, mas é bom a gente saber, porque foi produção, foi trabalho que foi feito. Então, registrando
a gente vai conseguir planejar melhor a produção e a comercialização. A gente percebe que é bom diversificar os clientes, né? Ver que essa produtora ela tem uma grande diversificação de consumidores. Então, não é bom você ter só um comprador, né? É bom que tenha vários. Mas, mesmo pagando o menor preço, o frigorífico é bem importante porque já é uma coisa mais certa. Então, com isso, ao longo do tempo, a gente vai ter vários dados que a gente pode trabalhar em cima deles. Vai ver o quanto foi produzido, o quanto foi vendido, a que preço, além de informações sobre o quanto a família consumiu e o quanto trocou ou simplesmente doou. Porque mesmo que não envolva, né, o uso do dinheiro na parte do consumo, como eu falei, ela deve ser registrada, porque faz diferença no final do mês, né, no final do ano, no final do mês, porque vai ser o trabalho que a produtora fez. Então, é preciso saber também computar isso. Preciso fazer isso, registrar. Então, agora a gente vai ver o que foi que ela faturou durante o mês. Né? Durante o mês que foi faturado em cada mercado. A gente vê que com esses dados a gente pode avaliar. Né? No frigorífico, ela faturou R$4.400, né, no faturamento. Ela vendeu 800 quilos para o frigorífico a R$5,50 e teve esse faturamento total. Já nas feiras, o excedente é sempre menor, mas você vê que ela conseguiu vender peixes a R$15 o quilo. Então, foi um faturamento que foi bom em relação à quantidade, né? O preço é maior, a quantidade é menor, mas o preço é maior, no caso das feiras. E a gente observa aqui do consumo familiar, que é bom a gente observar para a gente poder sempre sempre registrar também a parte que a gente consome do nosso produto, que é importante também. E aqui, deixa eu ocultar aqui, que aqui o consumo familiar, ela teve um valor no mês de R$220, né? Foram 40 quilos de peixe, né, com valor de R$5,50. Então, a gente vai pegar o faturamento, o valor total de todos os mercados, tanto do frigorífico, como na feira, como também no consumo familiar. Então, com esse faturamento, ela teve no mês um valor de R$4.915, com a renda de R$4.695, porque a gente não vai computar a renda não monetária, que é a renda do consumo. Então, a produção da produtora foi 871 quilos naquele mês. Mas a gente vê o faturamento, mas a gente vai precisar ver o custo. A gente viu que ela faturou, mas será que ela teve lucro? Então, para isso, a gente vai ter que ver o custo de produção. Então, aqui foi registrado um custo de produção em cima de 252 quilos de peixe. Então, ela registrou a ração, vacina, os alevinos e a mão de obra. O custo dos insumos deu um valor de R$939. Também foi computada a mão de obra, de R$220. Então, ela teve um custo de produção de R$1.159. Então, juntando o custo tanto dos insumos, tanto do que ela gastou, né, quanto da mão de obra. Em cima disso, a gente pode ver mais ou menos o valor mínimo que a gente pode vender esse peixe. Então, se eu tenho o custo de produção e a quantidade que eu produzi, eu posso ter o custo por quilo do peixe. Então, com esses dados, tendo o custo de produção de R$1.159 e a quantidade produzida, o valor mínimo sugerido para a comercialização desse peixe é de R$4,59 por quilo. Então, será que essa produtora teve lucro com esse valor? Porque a gente viu que os 252, que o valor de R$4.000 foi em cima... Desculpa, a gente viu que o valor que ela faturou não significa que é o lucro, né? Então, a gente vai ver se realmente ela teve lucro com essas vendas. Então, a gente vai ver a questão do custo e a questão do faturamento. E a gente viu que com esse faturamento,
ela teve também um custo, né? Então a gente teve que tirar o custo de produção. Mas essa produção também foi só para 252 quilos. Então a gente fez uma regra de 3 aqui e viu que no mês, juntando tudo, com os 871 quilos por mês que ela produziu, ela teve um lucro, né, diminuindo o faturamento total, do custo total, de R$910. Então ela teve um lucro, apesar de que nesses dados aí não está o custo da energia. Então a gente viu o lucro, mas também não tem o dado referente à energia, que já pode abater também nesse lucro, pode vir a abater com certeza no lucro, porque teve o gasto de energia que não foi computado. Então é importante que a gente registre tudo, porque tudo vai influenciar no nosso lucro. Então, como eu falei, o grande desafio, acho que eu trouxe essa demanda, é um tema que não é um tema simples, mas que é uma coisa que vem acontecendo muito com os produtores. Então, a gente tem que ter essa noção de que a nossa produção também é um negócio. Então, a gente tem que trabalhar em cima, se organizar e trabalhar em cima disso, que é uma demanda de quase todo pequeno produtor rural e não registrar. Então, a gente acaba que não leva muito a nossa produção como um empreendimento. E é um empreendimento, é o nosso trabalho, é o nosso suor. Então, a gente tem que fazer esses registros. Então, tem esse material também que eu vou disponibilizar para quem quiser, que são algumas fichas de registro da produção, dos custos, algumas fichas simples. Aí tem essas orientações para o preenchimento, que vai ter uma ficha de custos, de despesa e de receitas. Que é as fichas de custos e despesas, que é mais um valor, a quantidade. São registros simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, separar 1 minuto, 10 minutinhos para fazer esses registros. E a gente tem algumas fichas referente a isso, até a mão de obra também, para a gente registrar o custo da mão de obra. Então é isso, gente, eu trouxe esse assunto, a questão de gestão, que era uma demanda dos nossos produtores que a gente está atendendo. Eu acho que é uma demanda de muita gente, né? Essa questão de gerenciar, fazer esse gerenciamento, realmente fazer, né? A gente sabe que tem que fazer, mas na hora da prática a gente acaba não fazendo. Então a gente tem que levar isso muito a sério, porque é o nosso dinheiro, né? A gente pode estar perdendo dinheiro, então é muito importante que a gente faça esses registros e essa gestão do nosso empreendimento. Então é isso. Esses são os meus contatos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado,